Eu? Então, bom dia a todos e a todas. Desejamos as boas-vindas, né? Com muita satisfação. Estamos hoje realizando esse momento, uma pequena live em que nos encontramos, né, pelo programa de formação continuada Macro Missioneiro, para darmos conta da continuidade de um processo de formação continuada, né, que já vem há algum tempo sendo desenvolvido pela Universidade Federal da Fronteira Sul, campus de Cerro Largo. Então, eu com muita satisfação, né, desejamos a todos um bom dia, que seja uma manhã muito especial, que a gente possa fazer uma ótima reflexão, uma ótima discussão, com a participação da nossa palestrante, professora Márcia Adriana de Carvalho. Inicialmente também eu gostaria de mencionar os colegas que estão participando da organização desse momento, né? A professora Cláudia Ilgenfried Toso, que é a coordenadora do GT de Ciências Humanas, né? Atuou o ano passado nos trabalhos, né, no campus. O professor Lívio Aren, que é o vice-coordenador desse programa, né? Uma pessoa que desde o início da origem desse programa tem atuado de forma muito firme, muito parceira, né? A servidora técnica Neuza Rossini, que tem nos ajudado no apoio administrativo, né? Que bom que está conosco. A acadêmica Isabel, que é do curso de Química Licenciatura, e é bolsista voluntária no programa, né? Então, esse é o grupo que nós temos aqui. A professora Márcia, então, que vai fazer a fala posteriormente, né? Depois eu vou apresentá-la também, né? Mas nesse momento eu gostaria então de dizer a todos, né, o objetivo que nós definimos assim para essas nossas atividades que vamos fazer agora no segundo semestre. Essa é a primeira atividade, né? É a gente estar contribuindo com as discussões que a gente sabe que as escolas, as secretarias de educação, os municípios, né, estão realizando com relação a essa questão da educação nesse tempo em que nós estamos vivendo, um tempo difícil em que a escola foi suspensa, né? A escola ficou fora da nossa vida, mas nós continuamos, né? Realizando a educação, o ensino e cuidando da educação das nossas crianças, né? Dos nossos adolescentes. Então, a nossa contribuição, né, enquanto programa de formação continuada, um programa de extensão, é nesse sentido, né, de estar contribuindo com todos para a gente dar conta dessa vida, né, dessa parte dessa vida que nós todos temos que enfrentar, né, e não podemos nos abandonar. Assim como os professores não podem abandonar os alunos, né, nós, a universidade, também nos sentimos nessa responsabilidade, né, nessa alegria também de estar com os professores nesse momento. Então, inicialmente nós preparamos uma surpresinha, um vídeo que nós fizemos aí para apresentar um pouquinho o programa, né, para quem não o conhece ou para quem já conviveu, né, lembrar um pouquinho. A gente vai passar esse videozinho e aí depois a professora Márcia vai fazer a sua fala para nós. O Programa de Extensão de Formação Continuada de Professores da Região Macro-Missioneira é desenvolvido pelo campus de Cerro Largo da Universidade Federal da Fronteira Sul, UFFS, e tem como objetivo contribuir na qualificação de professores da educação básica. A formação realizada nos grupos de trabalho das áreas de conhecimento abordam aspectos teóricos e práticos que dão consistência à docência. Reflexão, prática, protagonismo são eixos constituintes do processo formativo do programa. Queremos também agradecer, né, a participação de todos os professores das redes municipais da região das missões, né, e também dos secretários municipais de educação, as suas equipes pedagógicas que estão envolvidas nesse momento,
E a todos os professores também da rede estadual, da rede privada, que estão conosco nesse momento, que estão participando, professores dessa região e de outras localidades que também foram convidados e estão participando, todos os servidores da Universidade Federal da Fronteira Sul, professores, né, docentes e técnicos, acadêmicos em geral, né, que também demonstraram interesse e estão participando conosco, professores de outras instituições de ensino superior também, que foram convidados e outros estão participando conosco, né? Então, sejam todos bem-vindos. Nós vamos começar, então, a nossa conversa de hoje, né? Nós colocamos uma temática que é a temática pertinente, né? Da gente discutir a educação em tempos de pandemia. Que reflexões nós podemos fazer, né, nesse tempo para pensar a escola e o próprio ensino, a própria educação, né, que está sendo um desafio muito grande para todos nós. Então, nós contamos hoje com muita alegria, né? Somos muito gratos, inclusive, pelo sim da professora Márcia de estar conosco nesse momento. A gente sabe que ela tem atuado efetivamente ao longo da sua trajetória enquanto professora na educação, né? Então, assim, é essa simbologia também que nos levou a convidar a Márcia para estar conosco nesse momento, né? Então, eu gostaria de apresentá-la um pouquinho para a gente conhecer um pouquinho mais, né? A Márcia é especialista em gestão pública, olha só, né? E ela palestra como consultora em gestão e assuntos educacionais. Então, tudo aquilo que também nos interessa, né, neste momento. A sua trajetória, né, profissional é carregada de muita experiência, né, de muita luta em torno da educação, né, para tornar a educação como um direito. Ela foi assessora pedagógica da Secretaria Municipal de Caxias do Sul, secretária municipal de Educação de São Francisco de Paula, titular dos secretários municipais de educação da Associação dos Municípios da Serra, junto à FAMURS, e a Undime, no Rio Grande do Sul, coordenadora estadual da CONAI, né? Presidente da Undime, membro do Fórum Estadual de Educação, membro do Fórum Nacional também de Educação, coordenadora estadual do Rio Grande do Sul para a mobilização e elaboração da BNCC, coordenadora estadual do PNAEC, presidente do Conselho Municipal de Educação de Caxias do Sul, coordenadora do Fórum Municipal de Educação também de Caxias do Sul, e atualmente a professora Márcia é membro do Comitê Estadual do Rio Grande do Sul da Campanha Nacional do Direito à Educação e também é presidenta do Conselho Estadual de Educação no Rio Grande do Sul, né? Antes de tudo, né, a professora Márcia, acima de tudo, professora, né, e isso é algo assim que a gente destaca muito, né, porque sabemos que a docência nos dá uma experiência e uma trajetória muito importante na educação, né? Então, seja bem-vinda, professora Márcia, mais uma vez. Agradecemos, né? Somos muito gratas. E agora gostaríamos, então, de ouvi-la um pouco, né? Nesse momento, reservamos um tempo. À medida que a professora Márcia vai falando, o pessoal pode ir comentando, fazendo seus comentários, e a gente depois tem um tempo para conversar sobre esses comentários, perguntas, né, alguns questionamentos, depois a gente abre para isso. Mas fique bem à vontade, então, professora Márcia, vamos ouvi-la com atenção. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Suzete. Primeiro, agradecer o convite, né, para estarmos aqui nesse diálogo com a região aí, macro-missioneira, enfim, e importante, né, nesse momento nós podermos dialogar, né, estamos distantes fisicamente, mas muito próximos, né, nos ajudando, né, conversando, dialogando sobre o que fazer nesses tempos de pandemia que impactou a todos, né. Então, agradecer muitíssimo essa oportunidade, né, representar o Conselho Estadual de Educação é uma honra. No Conselho Estadual de Educação, eu ocupo o assento da Undime, né, que é a União dos Dirigentes Municipais de Educação. Então, desde 2014, eu estou no Conselho Estadual como conselheira, e esse ano eu estava compondo, né, a presidência, era a primeira vice-presidente, e aí, por término de mandato, né, de 10 conselheiros,
inclusive o da presidente à época, né? Então, eu assumi a presidência em 16 de abril. E interinamente, e agora, então, depois do dia 27 de maio, com a eleição para completar o mandato desta gestão, então, que vai até março do ano que vem, fui eleita presidente, né? Então, o Conselho Estadual acaba tendo uma abrangência aí no território do Estado, mas não atinge todas as instituições de ensino. Então, para a gente alinhar um pouquinho aqui essa nossa conversa também, quando eu me referir a atos do Conselho Estadual de Educação, eles atendem, né, eles respondem para toda a rede estadual, para todas as instituições privadas ou comunitárias de educação básica do estado inteiro, para um conjunto de 72 municípios que não têm sistema próprio ainda, né, no Rio Grande do Sul. A UNCM do Rio Grande do Sul tem feito um trabalho intenso para que todos os municípios tenham um sistema próprio, mas ainda tem um conjunto aí de 72 municípios do estado que pertencem, então, ao sistema estadual, e a gente tem uma instituição de ensino superior também que compõe o nosso sistema, que é a nossa UERGS, né, que é a Universidade Estadual. Então, quando o Conselho Estadual fala e se pronuncia para os integrantes do seu sistema, ele abrange, então, todas essas instituições de ensino e mantenedores. Então, quando eu me referir, né, a normas, enfim, que nós construímos nesse momento, elas orientam essas instituições de ensino. Obviamente que os municípios que têm sistema próprio também têm suas normas, mas nós sabemos, né, que o Conselho Estadual, por sua trajetória aí de quase 60 anos atuando no Estado, acaba sendo uma referência também e serve como um parâmetro, né, como uma consulta, às vezes, de referência. Então, eu vou começar essa nossa conversa aí da educação em tempos de pandemia, os desafios, as perspectivas que a gente tem, falando um pouquinho desse momento, né? Como que a gente chegou nesse momento que a gente está vivendo agora, já há 5 meses, basicamente, de suspensão de atividades presenciais nas instituições de ensino, que foi primeiro no mundo, né, no Brasil, e aqui no Rio Grande do Sul, isso não é diferente, né? Então, nós acompanhávamos, né, enquanto as situações aí dos casos do novo coronavírus estavam no outro continente, a gente acompanhava pela mídia e etc, né? E, de repente, isso foi se aproximando e chegou ao nosso continente, chegou ao nosso país, chegou ao nosso estado, chegou nas nossas cidades, né? E aí, em 11 de março, a gente teve oficialmente, por parte da Organização Mundial de Saúde, a declaração de pandemia. Então, a situação, né, de calamidade em saúde pública, né, estava declarada e o mundo todo afetado por conta disso. E aqui a nossa repercussão ela foi muito rápida, né? Porque a partir do momento em que foi declarada a pandemia, então o mundo todo afetado aí pelo novo coronavírus, a questão da Covid-19, aqui no Brasil e aqui no Rio Grande do Sul, a gente imediatamente já teve situações de suspensão de atividades. Então, se nós formos pensar na nossa realidade do estado do Rio Grande do Sul, a contar ali do dia 16, 17 de março, várias instituições já começaram a suspender suas atividades. E a partir do dia 23 de março, nenhuma instituição de ensino do Rio Grande do Sul estava aberta. Então, a gente já completou aí 5 meses, né, dessa suspensão das atividades presenciais. E, obviamente, a preocupação foi como dar continuidade, né, ao processo de ensino, aprendizagem, ao funcionamento das escolas, com uma suspensão de atividades presenciais que nunca foi antes pensada ou vivida. As nossas suspensões de atividades presenciais, elas se davam nos períodos de férias, de recessos, né? Nunca um período que para a gente, né, na nossa normalidade, né, era considerado como atividade normal, e aí a gente acaba sendo pego de surpresa com tudo isso e não sabendo muito lidar. E aí, obviamente, as dúvidas começaram a surgir, no Conselho Estadual também elas começaram a chegar. O que fazemos, né? Temos que fechar por conta da saúde, e o que nós fazemos? Nós podemos continuar com as atividades, como fazer? Então, naquele momento, né, o Conselho Estadual de Educação, assim que começou a receber demandas, a gente acabou se pronunciando, foi o primeiro Conselho Estadual do Brasil a se pronunciar nesse período de pandemia. No dia 18 de março, nós exaramos um parecer, o 001, e esse parecer trouxe uma autorização
para a oferta de atividades domiciliares, ou seja, atividades pedagógicas não presenciais, conforme o Conselho Nacional de Educação definiu no parecer 5, que foi aprovado em 28 de abril, mas só foi publicado no Diário Oficial da União no dia 1º de junho, né? Porque levou um pouco mais de um mês aí para o ministro da Educação, à época, homologar o parecer, uma vez que todos os atos do Conselho Nacional precisam, né, de homologação do ministro. Então, o Conselho Estadual do Rio Grande do Sul, em 18 de março, acaba autorizando essas atividades domiciliares. E, obviamente, que naquele momento nós não tínhamos a dimensão do impacto que esta pandemia causaria. Naquele momento, nós entendíamos que talvez 15 dias, quem sabe 30 dias, seriam suficientes, né, de suspensão de atividades presenciais para a gente retomar uma normalidade. E isso, obviamente, que não aconteceu. E também nós tínhamos a expectativa, enquanto conselho, enquanto professores, né, enfim, de que nós tivéssemos aí orientações de uma coordenação, quem sabe, nacional, né, já que nós somos uma unidade federativa, mas temos aí a coordenação, especialmente em educação, por parte do governo federal, né, Ministério da Educação e Conselho Nacional, mas essa coordenação nacional, ela não se apresenta até hoje, né? Então, a gente tem aí algumas inseguranças também, e por isso que a gente tem construído, né, alternativas na medida em que as situações vão aparecendo. E o Conselho Estadual, nesse momento, também continuou sendo questionado, né, sobre essa oferta das atividades domiciliares, mas a gente pode oferecer para a educação infantil, que não tem nada na legislação que respalde a não presencialidade na educação infantil, e como fica nos anos iniciais do ensino fundamental, né, especialmente no período de alfabetização, e a educação de jovens e adultos, e a educação do campo, e a educação especial, enfim, uma série de questões sobre como fazer. E aí o importante dizer é que nós estamos vivendo um período excepcional. Portanto, as soluções, elas não são as mesmas que nós conhecíamos, as mesmas que nós estávamos acostumados. Então, a organização da educação presencial, ela não pode ser transposta para esta organização de educação não presencial. E isso é uma dificuldade que nós vamos encontrando, né? Nós não temos essas respostas prontas, nós não temos uma fonte, né, uma bibliografia onde a gente vai lá na página 52 e tem a solução para uma situação que a gente está vivenciando hoje. A gente não tem isso, né? Então a gente tem que trocar muito, a gente tem que conversar, a gente tem que fazer uma escuta, né? Eu digo que é uma escuta densa e sensível de todos os segmentos da comunidade escolar. A gente tem que buscar nas poucas, né, legislações que nós já temos a respeito da situação, então, para construir, enfim, essas alternativas. E aí, obviamente, que motivados também, né, por várias perguntas, por várias consultas dos integrantes do sistema estadual, a gente também vai estudando, vai vendo o que os outros lugares fizeram, vai vendo a experiência dos outros países, né, a organização que tudo tem. Porém, uma das coisas que é bem importante a gente reafirmar nesse momento é que hoje todas as decisões que a educação tem que tomar, elas estão pautadas pelas orientações da área da saúde. Então, as pessoas perguntam, né, já passados esses 5 meses, aí 150 dias de suspensão de atividades, as pessoas perguntam, mas o Conselho Estadual entende que é hora de voltar? Quem deve definir a hora de retorno à presencialidade não são as instituições de educação, são as autoridades de saúde. Elas é que poderão dizer se nós temos condições ou não do retorno à presencialidade. Pelos dados, né, observados, a curva de contágio, os casos confirmados, né, a utilização dos espaços, né, do sistema de saúde. Quem deve nos orientar nesse momento para essa tomada de decisão não são os gestores da educação, são os gestores da saúde. Eles que terão essa autoridade para nos autorizar o retorno à presencialidade. E ainda mais indicando quais são os protocolos de segurança sanitários necessários para que a gente possa, né, retornar a essa presencialidade. E aí, claro, feita esta autorização, obviamente que os gestores da educação terão que ter essa organização para o atendimento, para o cumprimento dos protocolos de segurança sanitária. E, nesse sentido, nós construímos um documento que foi construído em regime de colaboração, que se chama Indicativos Pedagógicos para a Reabertura das Instituições de Ensino no Rio Grande do Sul.
E por que tem esse título? Porque nós, da educação, podemos fazer os indicativos pedagógicos, porque a reabertura, os protocolos de segurança sanitária não são definidos pela educação, eles são cumpridos pela educação. Então, é importante que nós, da educação, conheçamos, né, os decretos estaduais, decretos municipais, que tratam sobre essa situação da calamidade pública de saúde, dos protocolos de segurança sanitário, tanto de prevenção quanto de cuidados que a gente vai ter que ter. A gente tem que conhecer essas informações, porque elas vão balizar o que nós temos para planejar no retorno à presencialidade ou para dar continuidade a esse processo de não presencialidade. E a gente sabe que aqui no Rio Grande do Sul, inicialmente, né, todos, de alguma forma ou outra, mais empiricamente ou mais organizadamente, mantiveram atividades para manter o vínculo, né, pedagógico com as crianças e os estudantes. A FAMURS, que é a Federação das Associações dos Municípios, fez uma pesquisa lá no início de maio e constatou que a grande maioria dos municípios começou a oferecer atividades não presenciais assim que suspenderam, né, essa presencialidade. E naquele momento, apenas um conjunto de 7 municípios não tinha iniciado a oferta de atividades não presenciais. Então, pensando, né, que do final de março, né, e abril, a grande maioria aqui no Rio Grande do Sul começou a ofertar as atividades. E um conjunto aí pequeno que ainda em maio não estava oferecendo. Então, isso demonstra que as escolas, que os professores, né, que as secretarias municipais, as mantenedoras das instituições foram se organizando de alguma forma, pensando como construir algo para que pudesse ser oferecido. Obviamente que no sistema estadual já estava autorizado desde o dia 18 de março. Os sistemas municipais foram aguardando essas manifestações, tanto do Conselho Nacional, Ministério da Educação, a própria organização, né, dos conselhos, com muita cautela, com muita precaução, e aí os conselhos municipais que têm a atribuição, né, e a competência normativa por lei municipal foram exarando atos, e alguns ainda estão exarando esses atos, né, para orientar os seus integrantes do sistema sobre esse período. Mas tudo que for oferecido nesse período e tiver amparo nas normas do sistema, elas poderão ser organizadas de acordo aí com o que o Conselho Nacional, inclusive, abriu de possibilidades, né? E a preocupação grande era sobre o cumprimento dos dias letivos, né, as horas letivas. E aí a gente teve lá no dia 1º de abril a medida provisória 934, né, que foi editada pelo governo federal, flexibilizando os dias letivos e mantendo a questão do cumprimento da carga horária. Hoje, essa medida provisória já foi convertida em lei, ela já foi sancionada, né, que é a Lei 14.040, foi publicada no Diário Oficial, se não me engano, do dia 18 de agosto, e ela já confirma, né, a flexibilização dos dias letivos, mas ela traz outros elementos bem importantes. Inclusive, o Conselho Nacional vai se posicionar, né, vai regulamentar aí um pouco dessa legislação, porque essa lei acaba dizendo que para a educação infantil, neste ano excepcional, né, durante esse período de excepcionalidade, não será necessário nem cumprir dias letivos e nem carga horária mínima estabelecida na legislação. Diferentemente do ensino fundamental e do ensino médio, e mesmo da educação superior, que precisa cumprir a carga horária prevista, né, nos seus planos de curso, nas suas organizações, né, curriculares. Então, o mínimo de 800 horas para ensino fundamental e ensino médio, a gente tem que cumprir nesse ano atípico. Só que a gente teve que fazer algumas escolhas nesse período, né, para essa manutenção de vínculos, para essa organização dos professores. E nós, professoras e professores, né, eu também sou professora da rede municipal, além do Conselho Estadual, eu tenho a escola, né, aqui em Caxias do Sul, em 20 horas, e fui liberada as outras 20 horas, porque eu tenho 2 matrículas aqui em Caxias do Sul, as outras 20 para atuar no Conselho Estadual. Então, as nossas demandas de trabalho, elas se multiplicaram, e quando eu falo, eu também falo desse lugar de quem está na escola, organizando atividades, planejando, pensando como dialogar, né, com os estudantes, enfim, como a gente manter todos esses vínculos. Então,
demanda de trabalho, nós fomos dormir de um jeito e acordamos de outro. Tivemos aí que nos reinventar, nos ressignificar para manter esses contatos com os nossos alunos, buscar alternativas, mapear quem tinha acesso à internet ou não, porque as normas, né, dos conselhos, tanto do nacional, estadual e com certeza os municipais, elas não definem uma única forma de comunicação com os estudantes. A gente pode ter mediação de tecnologias digitais de informação e comunicação ou não, porque as realidades são muito distintas, né? E isso ficou desvelado agora nesse período de pandemia, que essas realidades são distintas, as mantenedoras têm investimentos bastante diferenciados também, as escolas têm estruturas, né, completamente diversas, e as famílias dos nossos estudantes também têm organizações distintas. Então, a gente está aí construindo essas alternativas, né? Então, a gente teve que pensar como se comunicar. As normas dos conselhos autorizam essa nossa atuação não presencial. Porém, nós tivemos que buscar alternativas, muitas vezes a escola sozinha, né, teve que buscar essas alternativas, enquanto as mantenedoras também foram se organizando. As secretarias municipais de educação foram pensando alternativas, a secretaria estadual ainda construindo alternativas, né, para poder atender todo mundo. Então, isso não é uma tarefa fácil. As instituições privadas, né, de forma um pouco mais célere, talvez buscaram estratégias, mecanismos, né, ferramentas aí para poder preencher essa situação da não presencialidade. Enfim, a gente teve que aí buscar algumas questões. Diferente um pouco da educação superior, que já tem, né, uma certa prerrogativa, digamos assim, para a questão do ensino híbrido, né, que já vem sendo trabalhado um pouco há mais tempo, né, na educação superior, já tinha autorização, né, para essa questão do não presencial na modalidade de educação à distância, conforme também seus planos, mas enfim, a educação superior tinha um pouco mais de experiência nessa não presencialidade. Já a educação básica sofreu um pouquinho mais, né? Alguns cursos que têm autorização para a modalidade de educação à distância, ok, mas para quem era exclusivamente presencial, essa autorização legal precisou ser dada e as alternativas para efetivar essa autorização legal, elas ainda estão em construção, né? Porque a gente verifica aí os poucos investimentos aí, principalmente na questão de tecnologias digitais de informação e comunicação e de acessibilidade para todos, né? Porque não adianta eu dizer que eu tenho uma política e essa política não atinge todo mundo, nem professores, nem estudantes, enfim. Então, a situação que a gente vive é uma situação delicada, é uma situação bastante sensível e que nós, professoras e professores, temos que estar nos reinventando, nos ressignificando para dar conta dessa manutenção do vínculo pedagógico, né, da forma mitigada, né, porque a gente tem que minimizar os impactos e é nisso que a gente tem trabalhado. Então, do ponto de vista normativo, hoje a gente tem vários pareceres já para consultar. O próprio Conselho Estadual já exarou o parecer 002, onde foi detalhando também por etapa e modalidade como as atividades domiciliares, né, que são então as nossas atividades pedagógicas não presenciais para o sistema estadual, elas podem ser oferecidas em todas as etapas e modalidades. Então, olhar, né, um olhar um pouco mais atento a cada uma dessas etapas e modalidades para verificar as necessidades, né, as possibilidades que a gente tem, porque é muito diferente eu programar atividades não presenciais para a educação infantil, para a alfabetização, para os anos finais do ensino fundamental ou para os estudantes que têm um pouco mais de autonomia, né, de leitura e de escrita e talvez consigam realizar atividades com maior autonomia. A questão do ensino médio, a gente tem hoje, né, preocupações com o processo de avaliação, já com esse período, né, mais extenso aí de suspensão de atividades. As pessoas questionam, mas e como que a gente faz? A gente tinha avaliação bimestral ou trimestral, ou mesmo que seja semestral, isso já acabou. Como que a gente faz? A gente pode fazer avaliação da aprendizagem? E tudo isso são questões que ainda a gente debate, a gente discute. Então, do ponto de vista normativo, eu diria que o Conselho Nacional de Educação, com o parecer 05, depois ele foi homologado parcialmente, né? Então saiu o parecer 09, falando do último item do parecer 5, que teve que ser revisado.
Hoje a gente já tem o parecer 11 também, que também foi homologado parcialmente, porque o item 8 desse parecer está sob análise, né, que é sobre a questão da educação especial. O restante do parecer 11, então, está em vigência, já foi publicado no Diário Oficial, tudo direitinho. Então, Conselho Nacional, a gente tem parecer 5, 9 e 11 para nos olhar, para estudarmos, enfim, para construirmos algumas possibilidades e entendermos que todas as alternativas pensadas para este momento não é possível apenas vermos o que nós conhecíamos e transpor para esse momento. Nós vamos precisar adaptar, nós vamos precisar flexibilizar, nós vamos precisar ter esse olhar um pouco diferenciado. Do ponto de vista do sistema estadual, então, a gente tem o parecer 001, o parecer 002, a gente também tem o documento esse dos indicativos pedagógicos para a reabertura, que é pensando em alguns cuidados quando a reabertura das escolas for autorizada pelas autoridades de saúde. E aí a gente fala muito, né, de impactos que a gente teve e que nesse momento a gente também tem que considerar, que é a questão da mediação da família na nossa intervenção pedagógica. Hoje os professores não conseguem fazer as suas intervenções pedagógicas diretamente com os estudantes, né? Aquelas instituições de ensino, escolas, enfim, até professores, porque às vezes a gente dentro de uma escola tem algumas alternativas diferenciadas também, que conseguem ter um contato um pouco mais próximo com os estudantes, né? Com atividades síncronas, online, etc. Isso não é uma realidade de todo o estado, né? Em todas as escolas, então a gente tem aí certas dificuldades, mas essa intervenção pedagógica nossa hoje, ela é mediada pela família. E uma coisa importante de a gente colocar nesse momento é que a gente não pode permitir que essa situação de excepcionalidade, essa situação de pandemia, possa aí ser vinculada a uma autorização da educação domiciliar. Isso a gente não pode, né, permitir, a gente não pode aceitar. E, inclusive, aqui no estado do Rio Grande do Sul tem projeto de lei tramitando sobre o homeschooling, né, sobre a educação domiciliar. Inclusive, o Conselho Estadual recebeu o projeto de lei para se manifestar. Mas não significa, né, e a gente vê as diversas manifestações das famílias, especialmente, falando, né, e reconhecendo a importância da escola e do papel dos professores. Então, acho que isso também é importante de a gente atentar nesse momento, né? Esse período de excepcionalidade não pode servir como argumento para uma educação domiciliar, que nós entendemos, né, enquanto Conselho Estadual, que isso não é possível, nem sob o aspecto jurídico, né, legislativo, legal, muito menos do aspecto pedagógico, sociológico, né, que não é possível que a gente tenha a educação das crianças, dos estudantes, dos jovens, enfim, de forma segregada, né, fragmentada e sem essa questão do convívio. Não é possível atingirmos os objetivos constitucionais da educação brasileira tendo educação domiciliar. E não é porque nós estamos com suspensão de atividades presenciais que isto sirva de argumento para referendar, né, esta estratégia aí que está sendo colocada e aqui no Estado sendo pautada pela Assembleia Legislativa, né, num projeto que foi protocolado o ano passado e que está seguindo a tramitação. Então, importante fazer esse destaque. Então, o papel mediador das famílias. Um importante papel da formação continuada, que é esse momento que a gente está aqui conversando, dialogando, né? Esse programa, né, que a instituição tem, a Universidade Federal de Fronteira Sul, aí Cerro Largo, enfim, está fazendo esse momento de formação continuada. A gente precisa continuar com a formação permanente e continuada dos profissionais da educação e também dos segmentos da comunidade escolar, porque todos nós fomos impactados, então nós precisamos entender sobre a questão da pandemia em si, sobre os riscos que isso tem, por que nós estamos nessa situação de calamidade pública, o que isso impacta, né? Porque às vezes nós ficamos surpresos, né? Não sei aí na região de vocês, mas aqui às vezes eu fico muito surpresa, porque parece que as pessoas estão de férias, os finais de semana ensolarados, as pessoas estão na rua sem máscara, né? Não tendo os cuidados mínimos aí que a gente tem e quando os números eles chegam mais próximos da gente, eles começam a ter nomes e rostos conhecidos, talvez as pessoas se alertem, mas a gente não pode deixar chegar nesse estágio. Então a gente precisa ter formação também para a gente discutir isso, para a gente entender informações, né? A gente conhecer essa análise um pouco mais
científica, vamos dizer assim, dos dados que são disponibilizados na imprensa, a gente buscar informações um pouco mais concretas também sobre essa questão da pandemia. E também fazer a formação continuada para a gente dar conta desse período, porque a gente tem que se reinventar, a gente tem que se ressignificar, mas antes de tudo a gente é gente também, a gente foi impactado nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, na nossa organização pessoal, profissional, familiar, né, financeira, enfim, a gente foi impactado em tudo isso. Então também nós precisamos ter esse olhar acolhedor para os profissionais da educação, assim como a gente tem que ter o reconhecimento para os profissionais da saúde, mas nesse momento nós da educação também tivemos aí uma mudança drástica no nosso cotidiano e precisamos ter esse cuidado. E também conseguir pensar juntos, né, como fazer os nossos planejamentos agora sem a presencialidade. Mediado ou não por tecnologia de informação e comunicação, a gente tem que fazer os nossos planejamentos, a gente tem que pensar em como atender os nossos estudantes, e isso é necessário por meio de formação continuada, onde a gente possa conhecer ferramentas distintas, que a gente possa discutir sobre o que planejar, como oferecer, porque aquele currículo inicial que a gente tinha lá programado ainda e estava desenvolvendo até a suspensão das atividades, esse currículo não será possível ser desenvolvido plenamente no período de suspensão de atividades. Então, a gente teve que olhar para esse planejamento curricular e retirar aquilo que nós escrevemos no nosso parecer 002 como as aprendizagens essenciais para esse momento de suspensão. Então, a gente tem um planejamento original, onde a gente tem uma proposta pedagógica da escola originalmente, um regimento escolar, um plano de estudos, um plano curricular, enfim, original. E agora nós estamos fazendo um planejamento para este momento. A gente olha para aqueles documentos, mas a gente não pode simplesmente transpor aquelas estratégias, aquelas afirmativas, aqueles mecanismos, né, aqueles dispositivos para esse momento de excepcionalidade. A gente tem que trazer para esse planejamento desse período excepcional com adaptações, com flexibilizações, porque a gente não vai conseguir. A presencialidade que tinha lá prevista não é possível agora. Aquele conjunto, né, de objetivos e direitos de aprendizagem e desenvolvimento, por exemplo, para a educação infantil, as habilidades e competências do ensino fundamental, do ensino médio, elas não serão trabalhadas da mesma forma. Nós temos que trazer para esse momento, trabalhando, além de reduzir, digamos assim, o número, né, de objetivos, de habilidades a serem trabalhados nesse período, porque a gente escolheu aquilo que é essencial para esse momento, tudo isso vai ter que impactar também as nossas formas de registro, as nossas formas de avaliação, né? Eu sempre costumo dizer que os teóricos, enfim, os estudiosos da avaliação, sempre dizem que o melhor instrumento de avaliação é a observação do professor. E hoje, mais do que nunca, esse instrumento, né, o melhor instrumento de avaliação acaba sendo a observação do professor, porque o professor sabe o que ele preparou e ele sabe o que ele está tendo de retorno. Para quem faz atividade síncrona, online, tem também o nível de participação dos estudantes. Para quem recebe material impresso, que é o meu caso, por exemplo, na minha escola, a gente não tem universalmente, né, esse acesso à internet, tanto o acesso à rede mundial de computadores, né, à internet, e nem aos equipamentos, né, seja celular, seja computador, notebook, tablet, não tem. Então, a gente tem horários que a gente marca com os estudantes para ter um contato síncrono, mas das turmas a gente tem, quando tem bastante, né, a gente tem 50% dos estudantes. Então, isso não vai ser possível ser contabilizado só essa estratégia. Então, a gente tem material impresso que vai para a família, que volta para a escola, né? Vai a cada 15 dias, e aí a gente recebe esse material, a gente olha para esse material, a gente consegue observar que hoje, boa parte, pelo menos, né, na minha escola, a gente verifica, assim, que a maior parte dos estudantes tem auxílio de alguém da família para a realização das atividades. Então, isso é um aspecto positivo. Por outro lado, a gente sabe que talvez as hipóteses ali colocadas não sejam dos estudantes, né? Elas foram aí mediadas pela família, então a importância da observação do professor e do registro dessas observações, a importância de acompanhar quem está fazendo as atividades e quem não está fazendo. E quem não está fazendo, né? Uma coisa importante que a gente pode compartilhar aqui é que tem uma situação que as pessoas dizem, a gente tem que acompanhar a frequência dos estudantes. Não, a gente não tem que acompanhar a frequência, porque hoje a gente não tem presencialidade. A presencialidade exige a frequência na presencialidade.
e nós estamos no momento não presencial. Então, o que nós orientamos, né, tanto o Conselho Nacional quanto o Conselho Estadual, fala do controle de participação nas atividades. E aí a gente tem que mapear quem não está participando. E aí, no nosso parecer 002, a gente indica a busca ativa como sendo uma estratégia também para esse momento não presencial. Entender por que os estudantes não estão participando. Mobilizar os recursos que a gente tiver na escola e também mobilizar os recursos da rede de apoio às escolas. Para depois, então, a gente buscar instâncias superiores de ajuda, né? Se a gente não tiver o retorno, não tiver uma justificativa das famílias, não tiver uma explicação de por que os estudantes não estão conseguindo participar dessas atividades, né? No caso do Conselho Estadual, dessas atividades domiciliares que foram autorizadas. Aqui em Caxias do Sul, por exemplo, o Conselho Municipal chamou de estudos monitorados. Então, a gente tem que mapear por que os estudantes não estão participando dos estudos monitorados. E a gente tem N justificativas, gente. A gente tem justificativa das famílias que não conseguem acompanhar, né? O último dia que eu estive presencialmente na escola, porque agora a gente teve 2 casos de Covid na nossa escola, então a gente não pode mais ir no espaço físico por enquanto, então a gente está cumprindo esse período de quarentena de 15 dias de não abertura da escola. Inclusive, hoje eu tenho que fazer o exame, porque eu estive em contato com uma pessoa que foi a última, né, que foi confirmada com caso de Covid, que inclusive encontra-se internada, hospitalizada e entubada. E então a gente tem que ter todos esses cuidados, né? Então, por exemplo, nesse último dia que eu fui à escola presencialmente, a gente recebeu várias justificativas de famílias que tiveram que se reinventar também para sobrevivência, e aí estão trabalhando muito, mesmo que em casa, e aí não conseguem acompanhar as atividades, então justificaram o atraso na entrega das atividades, as atividades entregues incompletas, então a gente tem que conseguir mapear isso, e isso vai para onde? Isso vai para as nossas observações, a gente tem que registrar tudo o que está acontecendo nesse momento, porque a gente precisa respaldar também tudo que a gente está fazendo. Então, o controle de participação. Teve uma polêmica grande sobre as FICAIs, né? Teve muita gente abrindo FICAI para esses estudantes que não estão fazendo as atividades não presenciais. Então, a FICAI não se aplica para esta situação. Inclusive, saiu uma nota técnica de todas as promotorias regionais de educação, né? A nota técnica número 2 das PREDUCs, que é de 25 de junho. Então, lá indica que o único caso de abertura de FICAI hoje, nessa situação de não presencialidade, é para aqueles estudantes que, porventura, perderem o vínculo com a escola e não trouxerem nenhum contato de manutenção dessa matrícula nos sistemas de ensino, independente se é público ou privado, e que aí, quando se perde esse contato, então, a gente precisa abrir a FICAI para localizar onde está esse estudante que perdeu o vínculo com a escola, né? Especialmente em função aí de cancelamentos de matrículas em escolas particulares, né? E a busca de uma vaga em outra escola precisa ser feita. Então, nos casos onde não há essa comprovação dessa busca da matrícula em outra instituição, o Ministério Público indica, então, a abertura de FICAI. Caso contrário, não é FICAI. A gente abre o processo e o dispositivo da busca ativa. E aí a gente registra essas informações. Então, é importante a gente fazer também essas diferenças que a gente teve que adaptar daquilo que era presencial para esse momento que é não presencial, né? Então, é importante também a gente fazer esses destaques. Os processos de avaliação, que talvez seja um outro questionamento que possa surgir, tudo que a gente faz parte do processo de avaliação. Todas as atividades que o professor oferece fazem parte do processo de avaliação. E talvez nesse momento da pandemia nós estejamos desafiados a cumprir o que está nos nossos projetos pedagógicos originais. Porque em nenhum projeto pedagógico que eu conheço, pelo menos até hoje, nesses 30 anos de magistério que eu tenho, eu desconheço um projeto pedagógico que diga diferente de que a avaliação é um processual, então é um processo, é permanente, é contínua, é diagnóstica, serve para replanejar, né, as próximas atividades. Isso a gente encontra escrito nos nossos projetos pedagógicos e agora chegou a hora de se transpor na prática, né? Porque agora a gente está tendo dificuldades de ter aí situações de avaliação
de resultado, especialmente, né? Então, a gente está aí pensando como fazer. E para que tenha um processo de avaliação fidedigno a esse momento que a gente está vivendo, é importante que a gente possa fazer um diálogo entre os professores, que a gente possa ter esse mapeamento dos estudantes sobre a participação deles, sobre o retorno das atividades, né? Porque esse processo de avaliação de aprendizagem, talvez neste momento a gente precise rever, né, como fazer, porque nós não estamos tendo todas as possibilidades, né, de contato, de diálogo com esses estudantes. E aí eu vou fazer um indicativo aqui. Ontem nós fizemos uma live no Conselho Estadual com a professora Maria Helena Guimarães de Castro, que é conselheira do Conselho Nacional de Educação, e o tema foi avaliação em tempos de pandemia. Essa live está gravada no canal do YouTube do Conselho Estadual de Educação, e eu indico que naquele horáriozinho, né, que eu não sei vocês, mas eu entre meia-noite e 6 da manhã, às vezes consigo fazer outras coisas e olhar outras coisas diferentes daquilo que a gente tem no nosso cotidiano para fazer. Porque a nossa carga horária de trabalho aumentou, né? Pelo menos para mim aumentou, porque mesmo em casa a gente está trabalhando muito mais, né? A gente sai de uma reunião virtual, entra numa live, sai da live, entra numa outra reunião, aí tem o planejamento, tem as reuniões pedagógicas da escola, enfim, uma série de situações. Tem os contatos com os estudantes, tem os contatos com a secretaria, enfim, são muitas atividades e a gente acaba fazendo tudo isso. E como a gente está em casa, a gente emenda tudo isso, fora as tarefas de casa, né? De mãe, de dona de casa e etc., que a gente acaba também tendo que se dividir. Então, vou indicar aí para vocês assistirem essa live. Está lá no canal do YouTube, é só colocar Conselho Estadual de Educação RS, ou CED RS, lá na busca do YouTube, já vai aparecer o canal. Inclusive, eu sugiro que vocês se inscrevam no canal, lá acionem a sinetinha para receber as notificações. E a gente também que se reinventar, né? O Conselho Estadual teve que se ressignificar nesse sentido, porque nós éramos só presencial também, né? E aí a gente teve que criar esse canal no YouTube para transmitir as nossas plenárias, que as plenárias do Conselho Estadual elas são abertas para o público assistir, então é todas as quartas-feiras, de 8 às 10 da manhã. Então, quando as sessões aconteciam lá em Porto Alegre, né, na sede do Conselho, lá no centro administrativo, no 9º andar, as pessoas podiam assistir as plenárias. Agora poderão assistir via canal do YouTube, que toda quarta-feira a gente transmite. E aí essas atividades formativas também a gente deixa lá gravado. Então eu vou indicar que vocês assistam essa live sobre avaliação em tempos de pandemia, que o Conselho promoveu ontem, inclusive, para que a gente tenha aí alguns subsídios também em relação a isso, com a contribuição da professora Maria Helena, que é, inclusive, presidente da Associação Brasileira de Avaliação Escolar, né? Então, e ela foi a relatora do Parecer 11, onde traz uma série de possibilidades, onde fala sobre avaliação formativa, diagnóstica, somativa, né? Avaliação de resultado, exames finais, flexibilização regulatória, né? Enfim, uma série de questões. Então, acho que é uma dica interessante aí, que serve também para a formação continuada, assistir essa live. Até porque são situações que estão, né, nos chegando nesse momento, né? E para concluir essa primeira parte aqui, é importante dizer e reafirmar, né, que talvez as pessoas perguntem, mas e tem previsão de a gente retornar às atividades presenciais? Como está sendo feito esse diálogo? O Conselho participa de momentos, né, sobre isso? Sim, nós participamos todas as segundas-feiras de uma reunião que é coordenada pela Secretaria de Educação do Estado, junto com a Undime, a UNCME, o Cinep, a FAMURS, o Conselho Estadual, as promotorias regionais de educação, a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, outros representantes do governo, né, especialmente do Comitê de Crise. A gente se reúne às segundas-feiras para conversar, para trazer os nossos elementos aí de dificuldades e tudo mais. E na última segunda-feira, o que nós tivemos, né, e depois na terça-feira isso um pouco se confirmou na reunião do governador com os prefeitos, né, que primeiro, a primeira questão que está alinhada entre todos, precisamos ter a manifestação das autoridades de saúde para o retorno à presencialidade. Então, ficou que o combinado é que a Secretaria de Saúde vai emitir uma nota técnica, quando isso for possível, indicando também protocolos sanitários aí de acordo também com os segmentos da educação. A ideia também que ficou alinhada é que vai ser construído um cronograma, mas esse cronograma
pensando, por exemplo, a gente pode iniciar a reabertura das instituições a contar de meados de setembro. Só que isso só vai se confirmar se a Secretaria da Saúde assim indicar que naquele período vai ser possível o retorno. Mas a ideia de ter o cronograma é para todo mundo ir se planejando. Primeiro, porque a gente tem um decreto estadual específico sobre as instituições de ensino para esse período de pandemia, que é o decreto 55.292. E lá ele faz 3 indicações, 3 requisitos que precisam ser atendidos concomitantes para a reabertura. Um deles é o plano de contingência. Cada escola tem que ter o seu plano de contingência. Cada instituição de ensino tem que ter o seu plano de contingência. Para ter o plano de contingência, precisa cumprir o que está disposto na portaria 01, que foi construída em conjunto com Educação e Saúde e que foi publicada no dia 8 de junho. A publicação que vale é a do dia 8 de junho, porque ela foi alterada. A publicação anterior, ela tem artigos que foram alterados por essa publicação do dia 8 de junho. E daí lá diz que a gente tem que ter o COI local, que é o Centro de Operações Emergenciais em Saúde para a Educação local, que é da escola. Então, cada instituição de ensino precisa ter um COI local. Lá nessa portaria indica quem compõe esse COI e é quem elabora o plano de contingência. Então, importante olhar para esses documentos e todas as escolas verificarem isso. O plano de contingência vai para o COI municipal ou para o COI regional. Escolas municipais, escolas privadas ou comunitárias encaminham o seu plano de contingência para o COI municipal. Escolas estaduais e instituições federais e instituições de ensino superior encaminham o seu plano de contingência para o COI regional. E aí, a partir desse plano de contingência, que vai dizer quais são os protocolos de segurança, como vai ser o fluxo de entrada, de saída, o uso dos espaços, qual é a capacidade máxima de cada sala e etc., vai se poder olhar para o pedagógico e verificar quem volta, porque vai ter que ser definido quem vai poder voltar. É importante que as escolas possam mapear quem volta, tanto da equipe profissional quanto dos estudantes. Grupo de risco não retorna à presencialidade, mesmo que seja autorizado nesse momento, Porque o grupo de risco precisa ser preservado, então idade e comorbidades não podem retornar agora. Fazer o levantamento se alguma outra família vai optar por manter as atividades não presenciais e por questão de segurança de saúde. Então, os sistemas de ensino precisam orientar como que essas escolas devem orientar essas famílias, porque precisa ficar com o registro disso e o compromisso de que a família vai continuar atendendo, não presencialmente, porque tem a parte da escola, mas também tem a parte da família, Então, tudo isso é importante. Então, o retorno à presencialidade, gente, ele exige aí planejamentos que eu digo que são de 2 ordens. A ordem de segurança sanitária, que é definido pela saúde, pelos documentos que já existem, inclusive podem ser complementados por decretos, portarias e outras orientações em nível municipal, além do que tem na estadual, e o planejamento que é da escola, que é o planejamento pedagógico do estudante, dos nossos estudantes, das crianças, jovens, adultos, enfim, adolescentes. Então, é o plano pedagógico que a gente tem que fazer. E esses 2 planejamentos, se o retorno à presencialidade for autorizado, ele precisa casar, ele precisa ser adaptado, porque nesse momento de não presencialidade, onde está todo mundo não presencial, nosso planejamento é de um jeito. Se for autorizado o retorno, a gente vai ter que pensar como conciliar, porque a gente vai ter estudantes na escola daí e estudantes em casa. E o atendimento de ambos deverá acontecer também. Então, para início de conversa, Prof. Neuzete, eu acho que a gente já tem aí uma série de situações, e aí vamos deixar um espaço, então, para poder interagir com os professores, enfim, equipes de secretaria, secretários, conselheiros, enfim, todos que estão nos acompanhando, acadêmicos, desse momento importante aí oferecido, disponibilizado pela instituição. Muito bem, professora Márcia, obrigada. Eu acho que foram palavras muito provocantes, e uma coisa que agora no final, assim, você falou 2 coisas, uma que nos dá um pouco mais, assim, de tranquilidade e outra também nos alerta, Essa questão de tranquilidade no sentido de que a gente se encaminha para essa decisão de retorno às aulas mediante autorizações da saúde, Quer dizer, não é uma vontade de se voltar à escola, uma vontade de voltar à atividade normal que deve nos
orientar, né, nessa decisão. Eu acho que a gente tem que ter sempre a segurança, né, a condição de poder garantir a vida em primeiro lugar. Então, eu acho que todas as normativas também que o próprio Conselho foi elaborando, né, que foi fruto de muita discussão, né, certamente, de muita análise, muita observação, muita pesquisa, para poder construir um pouco essas orientações e colocar, então, aos sistemas municipais, às escolas, aos professores, um pouco mais de tranquilidade, de uma certa orientação com relação a tudo isso, né? Porque a gente se preocupa muito com o desenvolvimento, né, do ano letivo, o desenvolvimento das aulas, né, o conhecimento, que né, faz parte da nossa preocupação, né, enquanto professores, né, e nesse contexto a gente vê as impossibilidades da gente realizar aquilo que talvez a gente gostaria de realizar, né, mas também temos que pensar nas possibilidades, né. Mas assim, ó, eu gostaria de dizer que tivemos vários comentários, muitos comentários no Face, tem uma pergunta aqui que eu gostaria de fazer agora, que é a respeito da questão da avaliação, né? Porque a própria avaliação, ela já é um contexto, né, bastante complexo, né, no processo do ensino, né? Então, a pergunta que o professor Josney faz, o professor Josney participa das nossas formações também, foi nosso professor também na universidade, a avaliação, ela já é consenso nesse momento, que deve ter uma atenção especial, ele diz, né? Principalmente com foco em uma perspectiva diagnóstica e formativa, deixando de lado, desta forma, as pretensões somativas e de retenção, né? Como você falava antes, essa questão, né? A pergunta, então, é: mesmo com a repactuação das habilidades com vistas às aprendizagens essenciais, seria possível no próximo ano, caso a família demonstrasse interesse, reclassificar o aluno para o mesmo ano, a fim de garantir um aprofundamento das aprendizagens? Ou seja, o que eu entendi, né, de que se a família entender que a criança não teve aproveitamento satisfatório, razoável, que ela possa, então, manter a sua matrícula no ano, na série, né, no ano em que ela está atualmente. O que você nos diria enquanto conselho? É uma pergunta bem que se repete, né? Em todas as vezes que a gente fala sobre esse assunto, acaba tendo esse tipo de pergunta, né? Primeiro dizer que, bom, as famílias elas podem ter opinião sim sobre o processo educativo dos filhos, né? Mas a competência pedagógica é do professor. Então, a gente precisa ocupar o nosso lugar, né? Quem tem a competência técnica, formação para as intervenções pedagógicas e para definir um processo de aprendizagem são os professores. As famílias participam desse processo? Sim, com certeza. E hoje, talvez, as famílias podem nos dar, né, um feedback sobre como que os filhos estão fazendo as atividades, qual é o nível de acompanhamento que tem, lembrando que nem todos têm esse acompanhamento, né? Então, acho que é importante, sim, a gente considerar que nós estamos vivendo uma excepcionalidade. Primeiro, dizer que aquele conjunto de objetivos, habilidades, competências que foi planejado para o ano de 2020, ele não será executado. Então, esse direito que os estudantes tinham de aprender esse conjunto não está sendo dado nesse momento. Então, eles precisam ter a continuidade desse processo de aprendizagem. Quando vai ter a continuidade? No próximo ano letivo, que nós não sabemos se será presencial e não presencial concomitante, se será só presencial, se continuará não presencial. Isso a gente não tem informações, porque a gente precisa aí das informações da saúde. Então, a primeira questão, se nós repactuamos esses objetivos, nós temos aí um conjunto de objetivos, de habilidades, de competências que ficarão para serem continuados no próximo ano. E esses estudantes que estão neste ano, eles precisam ter esta continuidade. Então, por isso que tanto o Conselho Nacional, o Conselho Estadual e agora a Lei 14.040 fala de um contínuo 2020-2021. É como se nós fôssemos ter um ciclo aí, talvez, né, desses 2 anos, juntando esses 2 anos para a gente poder dar conta. Então, a continuidade do processo de aprendizagem é o indicado. Porque se a gente considerar que o professor vai ter maior segurança sobre
o que o nosso estudante realmente aprendeu, construiu nesse período de suspensão de atividades, a gente só vai ter essa segurança maior quando a gente estiver presencialmente. Que a gente espera que seja esse ano, a gente acredita que seja possível ser esse ano, mas que talvez, né, pelas orientações de saúde, possa não acontecer. Então, é preciso que a gente tenha muito cuidado, um olhar muito atento. As pessoas ontem, né, na live de ontem, falavam, mas não é justo um aluno ser aprovado e ele não fez nada, e o outro que fez tudo. O que é justiça nesse momento de excepcionalidade, gente? A gente tem que se perguntar isso. Qual é a justiça social? Qual é a equidade que a gente tem para esse momento excepcional? Todos nós temos as mesmas condições para esse momento? Nós, professoras e professores. Eu disse que no início da pandemia eu tive que comprar uma impressora pela internet, né? Porque daí eu tenho atividades para fazer, o meu filho tem as atividades da escola, né? Eu tenho 2 filhos, o Matheus, que tem 14 anos, e o Léo, que tem 23, é meu filho de coração. E está na universidade, né, terminando o curso. O Matheus está no 9º ano de ensino fundamental, numa escola pública municipal. Então, todos têm as mesmas condições que a gente tem de organização. Então, o que é justo ou não justo nesse momento? Então, a avaliação ela não pode ser um instrumento que vai aferir, que vai medir essa condição das pessoas estarem nesse momento. Então, assim, se eu estou num momento excepcional, e a avaliação que eu fazia antes, eu preciso trazer para esse momento com um olhar excepcional também. E nós estamos construindo um planejamento que é um planejamento parcial, digamos assim, para esse período de suspensão de atividades presenciais. E a gente fica com uma outra parte, né, para dar continuidade. Então, o processo de avaliação, e ontem a professora Maria Helena, e isso está expresso no parecer do Conselho Nacional, eles fazem uma recomendação que neste ano de 2020 seja um ano diferente, porque ele será continuado no próximo ano. Isso não exime professores de continuarem planejando, fazerem busca ativa, escolas, né, de se mobilizarem junto com suas redes de apoio para trazer os estudantes, porque a gente não pode ampliar o abandono escolar, a gente tem um risco grande, imenso, com esse período de suspensão de atividades presenciais, de ter um índice de evasão significativo, né? A gente já tem índices de evasão grandes no ensino médio, na modalidade de educação de jovens e adultos, nós não podemos permitir que isso aconteça nesse ano também excepcional. Nós precisamos mobilizar tudo o que for possível e repactuar também com as famílias esse significado da escola, porque nós precisamos construir essas aprendizagens. E esses estudantes, nesse ano, não porque quiseram, nem porque a escola quis, nem porque a família quis, mas nós todos fomos privados de poder implementar um planejamento que nós tínhamos. Então, nós temos o direito de ter a continuidade desse planejamento no próximo ano. É um desafio, gente? Sim. Temos respostas prontas, receita pronta de como fazer isso? Não temos. Nós temos que construir essas soluções que elas são inéditas. Elas não foram pensadas antes. Então, quando a gente fala desse contínuo, né? Ontem a professora referiu, talvez seja um ciclo 2020-2021, a gente tem que pensar nesta organização e aí ver o que esta organização impacta no processo de avaliação, que também talvez seja um processo de avaliação continuada, né? A avaliação será, de fato, processual, contínua e diagnóstica, né? Para que a gente possa atingir aquelas aprendizagens, né, que nós projetamos, que nós planejamos para um estudante do 1º, do 2º, do 3º, do 4º ano, do 5º, do 9º ano, do 3º ano do médio, enfim, para cada ano tem lá um conjunto. Esse conjunto de aprendizagens, ele precisa ser dado integralmente. E essa integralidade talvez não aconteça no ano civil de 2020. Então, por isso, o cuidado e a atenção com os processos de avaliação. Márcia, eu fiquei pensando aqui, refletindo, né? O nosso objetivo é a gente refletir, pensar, né? A partir de tudo que a gente está discutindo aqui. É um movimento que a gente está vivendo, assim, de cair um pouco fora daquela normatividade que a gente sempre foi colocada, né? A escola, né? A própria legislação, as normativas, sempre nos colocaram dentro de uma normatividade. E agora nós temos que sair dessa normatividade, né? E ao mesmo tempo,
em que a gente sai dessa normatividade e procura criar outras possibilidades, alternativas para ir dando conta dos processos educativos, também a gente não pode cair naquela descrença, naquela coisa de que não adianta fazer nada, de que nada vai funcionar e que, enfim, a gente cair assim nesse sentimento de que não vale a pena fazer nada, né? Que a gente não precisa fazer nada. Então, eu vejo assim que a gente tem essa dificuldade, né, de pensar para além daquilo que a gente está acostumado a fazer. E eu fico imaginando assim, ó, nós estávamos vivenciando no processo de formação continuada do programa macromissioneiro, né, toda uma discussão em torno da questão do currículo, né, da questão da BNCC, do trabalho que os professores estavam realizando na escola, a partir desse documento como uma referência, né, dentro da normatividade da escola. E agora a gente tem que dizer que não dá para cumprir aquilo, né, que a gente tinha pensado. Então a gente tem que dizer isso, não dá para cumprir aquilo que nós havíamos planejado. Né? Não tem como a gente querer colocar isso agora em funcionamento nesse tempo que nós estamos. Então, o que podemos fazer? Né? E aí eu acho que é uma realidade, né, que é de cada escola, né, de cada comunidade, porque assim, cada família também tem uma realidade, né? Cada família tem um contexto, né? Como você deu o exemplo da sua família, inúmeras famílias, cada uma tem um contexto diferente, né? E aí, como que a gente cria possibilidades, né, de dar continuidade a esse ensino e a processos de aprendizagem? Eu acho muito interessante essa proposição, né, que o próprio Conselho apresenta, dessa continuidade. Então, essa preocupação com a avaliação, parece que ela alivia um pouco, né? Porque a gente pensa que a gente vai continuar, a gente estava acostumado dentro de um ano, começar, terminar e finalizar. Agora a gente vai ter que pensar que esse ano não termina, né? Que esse ano não, ele vai ter continuidade, ele vai ter que continuar, nós vamos ter que expandir esse nosso trabalho, não é, no decorrer de 2 anos. Então, os planejamentos desse tempo não presencial agora o planejamento depois, quando nós voltarmos, o planejamento pedagógico, ele é outro, né? Então, nesse sentido, fiquei pensando, né? E eu acho que muitos professores, assim, que estão assistindo também, se preocupam com isso, né? E como dar conta desse tempo agora e depois. Essa é uma boa problematização, né? No nosso parecer 002, a gente coloca num dos itens, a gente chama do plano de ação pedagógica esse momento de não presencialidade. E a gente chama de plano de ação pedagógica complementar quando tiver a possibilidade do retorno à presencialidade. Porque tem um desafio grande aí por trás de tudo isso, né? E assim, do ponto de vista normativo, a gente abriu as possibilidades, a gente flexibilizou todos os aspectos, né? Mas é importante dizer que nós que somos da educação, nós que somos os profissionais da educação, não podemos abrir mão desse nosso lugar, desse nosso espaço, porque senão todo mundo vem e diz o que é para fazer. Né? A gente tem uma série de outros profissionais que apontam, né, o dedo em riste para a gente, dizendo tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que aprovar, tem que reprovar, tem que isso, tem que aquilo. Mas quem tem a competência somos nós, professoras e professores. Os profissionais de outras áreas, eles podem contribuir conosco. Porém, quem toma decisões sobre o processo de ensino-aprendizagem são professores. Então, a gente não pode abrir mão desse lugar, porque senão todo mundo toma conta da gente, né? Mas estar lá na sala de aula, estar fazendo planejamento, é só nós que ficamos daí. Então, é importante a gente fazer essa referência. E aí, nesse plano de ação pedagógica complementar, que é quando voltar à presencialidade, a gente vai ter que pensar muito bem e ter que ter um planejamento muito bem organizado, bem estruturado, porque, como eu disse antes, a gente vai ter autorização da área da saúde, e a área da saúde vai nos dar aí algumas orientações. A gente já tem alguns protocolos que são permanentes, como o uso de máscara, a higienização das mãos, né, com álcool em gel, lavar mãos com frequência, higienizar superfícies, os espaços, né, enfim, tudo isso a gente já tem orientações que são protocolos permanentes.
Talvez tenhamos protocolos que vão ser específicos para cada faixa etária, para cada etapa, enfim. Por exemplo, educação infantil, berçário. Como que a gente vai deixar um bebê sozinho a 2 metros de distância de qualquer outra pessoa? A gente precisa ter o contato, a gente precisa pegar, a gente precisa alimentar, a gente precisa trocar fralda. Se for autorizado o retorno, vai ter que ter todo o protocolo de segurança sanitária cumprido, né? Os profissionais, todos os adultos da escola que trabalharem com as crianças diretamente vão ter que estar lá paramentados com todos aqueles equipamentos de proteção individual que estiverem previstos nos protocolos. Então, a gente tem que cumprir isso. Todas as outras situações, higienização dos espaços e tudo. E também a gente vai ter que ver o teto de ocupação das salas, né? Isso vai estar no plano de contingência, que está previsto lá na portaria 01, Educação e Saúde, portaria conjunta, né? E aí a gente vai ter lá o teto de ocupação das salas, porque hoje na educação a gente tem uma metragem quadrada por pessoa, né? 1,20 m é a média, né? 1,20 m por pessoa, então a gente pega os metros quadrados da sala, divide por 1,20 m, sabe quantos podem caber naquela sala. Agora, essa metragem foi acrescida de um distanciamento entre as pessoas, que é de 1,5 m se tiver o uso de máscara e 2 metros se não tiver o uso de máscara, porque crianças até 2 anos não podem usar máscara, por outros problemas que podem acarretar, asfixia e etc, etc, etc. Então, não usando máscara é 2 metros. Só que aí a gente pega a metragem quadrada que a gente tinha e aí soma esse distanciamento que a gente tem que ter entre todos, na média dá 4 metros quadrados por pessoa. Então, uma sala antes que eu tinha um determinado número de estudantes lá com 1,20 m quadrado, agora eu tenho que dividir por 4 metros quadrados e eu vou saber quantas pessoas podem estar nessa sala. E aí eu preciso saber quem será o profissional que estará nessa sala, se ele volta, se ele não volta. E eu também preciso saber daquele conjunto de crianças que eu tinha, quantas é que retornam. E quem serão essas que retornam. Porque digamos que eu tivesse 10 crianças na sala e agora eu só posso ter 5. E as 10 gostariam de voltar. Quem são as 5 que voltam? E voltam como? Voltam 2, 3 dias essa semana e aí intercala com o outro grupo. Então, segunda, quarta e sexta vem um grupo e terça, quinta vem outro grupo. Na outra semana inverte. Como que faz? Ou essa semana todinha, de segunda a sexta, vem um grupo de 5 e na semana que vem outro grupo de 5? Isso vai estar definido no plano de contingência. Beleza. Só que enquanto eu estiver com os 5 na sala, os outros 5 estão em casa. E eles têm que ter as atividades. Como que a gente vai fazer isso? Né? O professor vai planejar as atividades de que jeito? Não temos aí a possibilidade do online para todo mundo, que poderia, né? Experiências que estão sendo referidas, né? Manaus voltou. Manaus voltou na rede privada com um cumprimento rigoroso de protocolos e com uma estrutura, né, de que as aulas que estão sendo dadas naquele momento são gravadas ou transmitidas ao vivo. Então, quem tem conexão ao vivo, né, pode estar síncrono e online e está acompanhando a mesma aula. Quem não tem, olha a gravação, porque tem lá a estrutura em cada sala para gravar. Nós temos essa condição para fazer, como que nós vamos continuar fazendo? Vamos continuar mandando as atividades, né, nesse momento? Enfim, tudo isso importante, né, que a gente possa planejar, porque a gente vai ter que saber quantos profissionais voltam. A gente tem aí no Brasil uma média de 30% de profissionais que são grupos de risco. 30% não voltarão. Quem são os que voltam? Os que não voltam poderão atender não presencialmente aqueles que também estão em casa enquanto estudantes? É possível fazer? Como que o planejamento vai poder dar conta, né? Será que nós não teremos que fazer talvez planejamentos interdisciplinares para poder observar habilidades comuns nas diferentes áreas, nos diferentes componentes curriculares, com atividades muito mais próximas, né? Ontem a professora Maria Helena me botou um elefante atrás da orelha, ela não me botou uma pulga. Porque ela perguntou, será que nesse momento é possível nós avaliarmos cada componente curricular? Será que temos condições de avaliar cada componente curricular individualmente? Ou teremos que ter um olhar um pouco mais interdisciplinar e poder verificar habilidades que são comuns com objetos do conhecimento, né, com conteúdos
de diferentes áreas. Então, no momento, eu estou lá com um objeto de conhecimento que talvez seja de ciências, mas estamos observando habilidades que são comuns para todas as áreas do conhecimento, para todos os componentes curriculares. Enfim, ela me botou esses elefantes, um em cada orelha. Eu estou aí pensando nessas situações todas, né? O elefante carregando o mundo, né, professor? Mas a gente está formiguinha carregando todas essas dúvidas aí. Mas, enfim, a gente tem que pensar. Então, esse planejamento para a volta vai exigir um exercício grande. E, gente, nós não podemos pensar que só o outro tem que fazer isso e tem que pensar isso. Nós vamos ter que pensar juntos. Então, é importante que haja essa participação, que a gente possa levantar as situações, problema, mas que a gente também juntos possa construir alternativas. Porque eu costumo dizer aqui na escola com um grupo de colegas, né? Não adianta a gente só olhar e dizer que a secretaria tem que fazer, a secretaria tem que fazer. Só que talvez as colegas, que também são colegas, professoras, gente também que está lá na secretaria, talvez não esteja conseguindo enxergar uma alternativa que a gente está enxergando. Então, a gente pode sugerir, a gente pode problematizar. A gente recebe a orientação, a gente discute, e daí a gente sugere, a gente problematiza, a gente contribui. Por quê? Porque nós temos que construir as alternativas de solução para esse período excepcional. Serão soluções excepcionais, elas não estão construídas, elas não existem. A gente vai se basear naquilo que a gente conhece para construir um outro jeito de fazer. E o melhor jeito que a gente tem para fazer isso é dialogando e conversando sobre quais são as possibilidades. Lembrando que a gente tem que praticar um pouco de desapego, assim, porque aquelas situações que a gente tinha na normalidade, talvez agora não sejam possíveis. Então, a gente tem que pensar um pouquinho diferente. A gente tem que mudar o lugar de onde os nossos pés pisam. Porque eu costumo dizer que nós enxergamos o horizonte que eu enxergo é de onde os meus pés estão. Mas o horizonte que o professor Lívio, que a professora Neuzete, que a professora Cláudia, a Neuza, a Isabel estão enxergando são diferentes, porque estão com os pés em outro lugar. Então, nós precisamos trocar de lugar, nós precisamos exercitar empatia, nos colocarmos no lugar do outro para enxergar que horizonte é esse. E juntos construirmos um horizonte comum, que seja possível, execuível nesse momento excepcional e que possa melhor atender o nosso objetivo maior da escola, gente, que é garantir o direito de aprender de todas e todos, de cada um e de cada uma. Que é um desafio grande presencialmente, imagina não presencialmente. Márcia, é uma alegria ouvir você dizendo isso, né? Porque a gente tem que pensar no próprio professor também, né? De como ele está vivenciando este momento, né? Porque a gente fica pensando o que fazer lá com o aluno, lá na escola, mas olhar para nós, né? Do lugar onde nós estamos, como nós estamos nos sentindo, como nós estamos agindo, como nós estamos pensando, né? Esse olhar tem que partir de nós para que essas mudanças assim criativas, né, que a gente está se desafiando a apresentar nesse momento, tem que partir de nós, né, da nossa pessoa, né, de como nós também nos colocamos nesse contexto, né. Achei muito interessante isso. O professor Lívio tem uma pergunta, eu acho que é conversar conosco aqui. Professor Lívio, qual seria a sua interrogação aí? Não, eu ia perguntar, Márcia, se esse, nós chamamos de momento excepcional, se não seria uma oportunidade de pensar o que antes a gente não pensava, que era essa comunicação concreta e complexa, sempre complexa entre escola e as famílias. E tendencialmente os professores não se recusavam a pensar isso. Ao meu ver, como orientador educacional, eu trabalhei um tempo isso, né? Neuzete também, né? Nós tivemos até o curso de pós, acompanhamos estágios. A minha esposa é psicóloga de um sistema municipal de ensino, eu escuto todo dia, né? E trata toda noite as questões relativas ao relacionamento de professoras, escolas com os responsáveis legais das crianças, adolescentes e com os próprios crianças e adolescentes. Esse não seria um momento bom em que essa questão da comunicação se tornou digamos assim, uma demanda que se impôs a nós, né?
E nós preocupados com pacotes de conteúdos científicos. Aliás, eu acho que houve um outro deslocamento, ao meu ver, colocando isso como questão, não tenho certeza, não estou pesquisando isso. Outra questão é que é um deslocamento digamos, dos saberes científicos, no momento agora, para saberes sapienciais, digamos assim, prudenciais, né? Não sei se eu estou certo ou não, eu acho que o que nós temos que retomar no ano que vem, de qualquer forma, e como em história, na minha disciplina que eu trabalhei em filosofia, sempre tem que fazer. Tu nunca pode valorizar demais os pré-requisitos. Né? Cada assunto que a gente vai estudar em história, por exemplo, tem que, de alguma maneira, retomar o que foi, o que não foi visto antes, que são os pré-requisitos têm que trazer trazidos no momento. Então, a meu ver, um deslocamento aí também é que do saber científico para, digamos, a valorizar um privilégio, uma priorização dos saberes prudenciais. Não sei se eu estou certo ou não. Queria escutar a Márcia, vocês estão no fogo cruzado desse debate estadual, nacional, mundial. Gostaria de ouvi-la sobre isso. Valeu. Bem desafiador. Bem desafiador, professor. Na verdade, a comunicação ela é fundamental e hoje mais do que nunca, né? Inclusive, nós falamos tanto no parecer 1 quanto no parecer 2 que a gente tem que ter um plano de comunicação com as famílias, com os professores, com os estudantes, a gente tem que ter planos de comunicação. E a gente tem duas coisas para comunicar hoje. A gente tem coisas para comunicar da pandemia em si, porque a gente não pode deixar de ser um espaço formativo também. E de insistir na questão dos protocolos de segurança, né? No uso da máscara, no álcool em gel, lavar bem as mãos e etc. Apesar de que a gente sabe que às vezes as famílias estão sem condições, inclusive, né? Nas suas casas, né? Por exemplo, agora a gente tem acompanhado um monte de gente. Aqui em Caxias aconteceu, tem uma região que está sem água há 5 dias. E aí eles dizem, como é que a gente vai lavar a mão toda hora? Como é que a gente vai... Se não tenho água, não estou tendo abastecimento de água. Mas a gente precisa continuar insistindo e talvez aí as políticas vão se organizando também nesse sentido. Então, tem que ter essa comunicação sobre a questão da pandemia em si, né, sobre a questão dos cuidados, da prevenção, né, da doença, de tudo mais, e também tem que ter uma comunicação sobre o processo de ensino-aprendizagem, sobre a organização didático-pedagógica que a escola está optando nesse momento. Porque os pais se comparam também, né? Por exemplo, meu filho disse, estuda numa escola municipal aqui em Caxias, bem próximo aqui de casa, e aí tenho outros colegas, né, que também têm os filhos em outras escolas municipais, escolas estaduais, e aí a gente conversa, como que tá o teu? Ah, o meu tem aula todo dia, tem que acordar todo dia, das 8 até as 10 tem aula, é online, tem que fazer. O meu filho não tem isso. A escola dele não tem essa opção. Tem alguns horários na semana agendados com alguns professores que fazem a aula online. Aí, se eu for comparar, eu vou dizer, ah, não, mas a tua escola está melhor, porque o meu filho não está tendo atendimento. Mas, assim, está tendo um atendimento diferente. Então, é preciso comunicar e dizer, olha, na nossa escola, a organização foi desta forma, porque nós fizemos esse levantamento, esse mapeamento, e a gente optou por essa forma de organização. Lá na minha escola, né, a escola onde eu atuo como professora, é uma escola pequena. É a escola que eu iniciei há 26 anos atrás, voltei para a escola esse ano, espero que fique lá até um dia, quem sabe, né, se eu me aposentar, porque, enfim, não sabemos aí, né? Quem é que mandou começar bem jovem, né? Então, temos esses percalços. Mas é uma escola pequena, então fizemos o levantamento. Acesso à internet, ter um equipamento disponível, né, um dispositivo disponível para fazer. No período de aula que o professor teria e os estudantes teriam, gente, foi de cada turma, a gente teria 1/4 só dos alunos que poderiam ter. Então, aqueles 50% que eu falei antes, que às vezes a gente tem, se fosse para agendar esses horários, não poderia, porque eles não têm ou o equipamento ou a internet no horário da aula. Então, adianta a gente querer usar essa estratégia? Não, a gente tem que buscar outra estratégia. Então, esclarecemos a comunidade de que a escola optou por material impresso, quinzenal, com horário agendado para ir buscar. Quem não pode naquele dia faz contato com a escola, busca no outro dia. Aí o dia que leva um material, traz o material da quinzena seguinte. Aí a gente tem toda uma estrutura lá, deixa os materiais separados, porque eles têm que ficar 5 dias lá sem ninguém mexer, para que
digamos, se estiver contaminado, ninguém vai mexer lá, então quem entrega os materiais são as famílias que trouxeram, elas deixam lá. E nós da escola só pegamos depois de 5 dias, né, para manusear esse material, para também ter todos os cuidados. Informamos tudo isso, né? Então vai demorar para ter o retorno, né? Quando a gente der o retorno, a gente vai ter o retorno aí de daquilo que for possível, talvez seja atrasado. Então, esse plano de comunicação, a pandemia tem mostrado que ele é necessário. Nós precisamos ter essa forma de comunicação e a gente tem que fazer as informações circularem. Elas têm que estar transparentes. Se a escola tem uma rede social, bota lá as informações na rede social. Quem tiver rede social vai receber. Ah, tem grupo do WhatsApp, tem SMS, tem sinal de fumaça, tem bilhete na escola. Usa todos os meios de comunicação que tem, porque as pessoas precisam estar informadas. Hoje, os maiores problemas que a gente acaba tendo, enfrentando às vezes, é por falta de comunicação ou por falha na comunicação. Então, é importante que a gente faça isso. E o segundo desafio que o senhor colocou, né, que é talvez a gente modificar aí o nosso centro das atenções, né? O centro das atenções sempre foi a aprendizagem do aluno, mas nós sempre colocamos o centro nos objetos de conhecimento, nos conteúdos. Mas o centro são os estudantes. E os objetos de conhecimento, os conteúdos, o conhecimento historicamente acumulado pela humanidade, ele é meio para. E agora a gente vai ter que, talvez, né, fazer esse exercício. Então, eu disse que esse período da pandemia ele tem sido muito desafiador. Porque aquilo que a gente tem conceitualmente pensado, a concepção expressa nos nossos projetos, a gente vai ter que executar agora. A gente vai ter que colocar na prática, porque é isso que está sendo exigido, que a gente seja desafiado a fazer. Então, esse trabalho interdisciplinar, todos os projetos políticos pedagógicos falam da interdisciplinaridade, né? Ou da transdisciplinaridade, ou da enfim, mas não é disciplinar. Os nossos projetos não são disciplinares. E aí agora a gente está sendo desafiado a trabalhar também de forma interdisciplinar, a olhar essas habilidades, né, que são comuns nos diferentes componentes curriculares, nas diferentes áreas do conhecimento, mas que podem ser utilizados estrategicamente com objetos de conhecimento de áreas distintas para desenvolver uma mesma habilidade, né? Então, isso acho que é um desafio grande e é uma oportunidade que a gente está tendo. Eu diria que a pandemia pode deixar para a gente um legado positivo na educação, né? Claro que está desvelando outras situações bastante, né, desafiadoras, como as desigualdades educacionais que acabaram se desvelando, né? E às vezes até aumentando, dependendo da situação, mas traz outras possibilidades importantes, né? De nós, professoras e professores, ocuparmos o nosso lugar e desse lugar de autoridade didático-pedagógica que nós temos, pensar em alternativas para garantir esse direito à educação tão caro, tão importante, né? Educação como direito social fundamental que dá acesso aos demais direitos e que a gente precisa fazer porque esse compromisso na nossa organização é da escola, é dos professores e a gente precisa ocupar esse lugar sim e fazer o nosso melhor nesse momento, porque a gente não sabe de fazer de outro jeito, então a gente tem que buscar daquilo que a gente tem clareza, conhecimento, né, segurança e tentar ousar e transformar para fazer o melhor nesse momento que é desafiador para todo mundo, né? Todos estão impactados nas suas famílias, nas suas casas, na sua organização pessoal, profissional, mas a gente tem que buscar o nosso melhor profissional aqui, o que a gente tem de melhor em cada um de nós e colocar a serviço de nós atendermos a nossa comunidade escolar da melhor forma para que a gente possa mitigar os impactos, que a gente possa minimizar os prejuízos, que eles estão presentes, a gente não pode negar, a gente não pode dizer que está tudo bem, que não está tudo bem, né? A gente tem dificuldades, então a gente tem que tentar fazer com que esses impactos possam ser os menores possíveis em termos de prejuízo do desenvolvimento e aprendizagem dos nossos estudantes. Talvez eles não tenham aprendido tantos conteúdos como a gente gostaria, mas talvez quantos dos nossos estudantes tiveram que saber se organizar em casa porque tiveram que ficar sozinhos, porque as famílias tiveram que se organizar de outro jeito para ir trabalhar,
quantos estudantes tiveram que se organizar, ter os seus horários para poder fazer as atividades que estão encaminhadas pelos professores, e que os professores têm se esforçado muito, gente. Nós temos nos esforçado muito para fazer excelentes planejamentos, para pensar, olha, lá na minha turma eu tenho fulano que vai ficar sozinho. Então, se eu gravar um áudio para ele, ele vai entender melhor. Então, eu vou mandar o áudio para ele. Daí, uma mesma atividade que eu planejei para a turma de 26, eu tenho a mesma atividade planejada com um áudio para aquele que escuta mais, com um vídeo para aquele que precisa ver a prof explicando para ter. Aí a gente tem a tarefa escrita para o estudante, a orientação para a família que vai ler para ele, ou para o irmão mais velho, para quem vai fazer. Aí a gente tem o áudio gravado, a gente tem o vídeo. Para fazer uma atividade que antes a gente fazia em 1 hora, a gente leva 4 horas para planejar a mesma atividade que antes a gente tinha em 1 hora. Então, nós estamos fazendo esse esforço e a gente não pode deixar de fazer esse esforço para atingir todos os nossos estudantes que têm esse direito, né, de receber o melhor que nós estamos conseguindo fazer nesse momento. Excelente, né, professora Márcia? Eu acho que a gente está se reinventando e se desafiando, e o professor é central em toda essa questão, né? Centralidade no professor também. Cláudia, gostaria de falar, né, Cláudia, querida? Primeiro, eu gostaria de parabenizar a Márcia, né? Dizer que a gente acaba se sentindo acalentada nesse momento, ouvindo você falar, né? Eu acompanhei alguns comentários lá no Face, a professora Neuzete acho que vai ler alguns, mas eu gostaria de fazer referência ao que a professora Neuzete dizia, né? Esse nosso cuidado com o professor nesse momento, né? Acho que a professora Neuzete foi extremamente feliz em nos indicar o teu nome, né, professora Márcia, quando ela disse assim, acho que nós podemos fazer a live com a Márcia, e realmente, porque assim, nós estamos num momento que o professor é muito cobrado, porque muita gente diz que o professor não está fazendo nada porque ele está em casa, né? Então, assim, não precisa nem de salário porque ele está em casa, porque que ele precisa receber? E aí, nós que somos professores e acompanhamos os professores das escolas, a exigência em cima do professor ela é extremamente pesada, né? Porque assim, um professor que antes precisava de um tempo X para dar conta, hoje precisa muito mais. Então, a nossa preocupação também foi essa, né? É de como nós podemos ajudar os professores, não dizendo o que fazer, porque também nós não sabemos, né? Nós estamos nessa tentativa de uma ajuda mútua, de nos juntarmos para realmente enfrentar esse momento, né? Eu acho, o professor Lívio, quando aponta, e você diz, né? Eu acho que a gente precisa, como professor, pensar esses conteúdos, afinal, vão fazer a diferença nesse momento, né? No momento em que nós precisamos redimensionar esses conteúdos, né? Nós temos outras coisas para aprender nesse momento. Eu acho que isso é extremamente positivo, né? A questão desse direito à educação nesse contexto. Quer dizer, o que cabe à educação, afinal, né? Porque não é simplesmente pensarmos na escola, né? Mas é pensar nesse que projeto de educação nós temos, né? Nesse contexto agora, que é um contexto extremamente difícil. Então, assim, nós estamos nos movimentando, tentando buscar alternativas, né? E eu vejo os professores assim também, eu fiquei muito feliz, né, em ler os comentários lá, quando eles dizem assim, ai, que bom que os professores estão sendo pensados, né? E esse foi o nosso objetivo, né? Nós não podemos largar os nossos colegas professores que fazem formação conosco para no ano que vem a gente retomar. Então, né, eu gostaria muito de dizer assim, que fiquei muito feliz em ouvi-la, exatamente por isso, porque a gente se sente acolhido nos nossos questionamentos, né? E eu acho que agora a hora é essa, é pensar, bom, o mundo ele é interdisciplinar, as relações são complexas e nós estamos vivendo isso, né? Um outro contexto, um outro normal, né? Se é que dá para dizer isso. E eu acho que é isso, né? É como nós vamos pensar a educação e esse direito à educação dentro desse contexto, né?
Eu acho que a gente fica muito preocupado com conteúdos, com pontinhos, como que eu junto isso com aquilo, quando nós estamos vivendo algo que é muito maior do que isso, né? Então, eu gostaria muito, na realidade, é agradecer por te ouvir, tá? Eu acho assim, realmente essa questão da gente se ouvir, né? Eu acho que faz parte do processo da formação do próprio professor, né? Da gente se ouvir. Esse momento foi um momento que a gente pensou muito para isso também, a gente se ouvir, a gente conversar, ouvir outras pessoas que estão em outro contexto, né? Como você que está trabalhando nessa questão, né? Dessa sistematização dessa coisa toda e tentar dizer alguma coisa, né? Então a gente só tem a agradecer muito ao trabalho que o Conselho Estadual de Educação vem fazendo, no sentido de dar algumas respostas, pelo menos, para tantas indecisões, tantos questionamentos que os professores estão fazendo, né? Que é natural, é do momento, né? Então, assim, eu gostaria só de nominar aqui algumas coisas que a gente leu, né? Que a gente viu da participação. Nós tivemos participação das secretarias de educação, conselhos de educação, o pessoal das escolas, né? Muitos professores, né? Afirmando aqui, como a Rosane Marques, né? Ela diz que, com certeza, a formação continuada é de suma importância nesse momento. Não vamos abandonar os professores, né? A gente precisa continuar com aquele afeto lá da formação continuada, aquele encontro, aquele olhar, aquele auxílio, aquele compartilhamento que a gente fazia, né, nos nossos encontros, que a gente pode continuar nesses momentos assim distanciados, né? Mas nem por isso menos importantes, né? A Cláudia Machado também gostou muito das colocações, né, de Bossoroca, a Olga Borghetti, né, que se colocando, né, a situação em que nós estamos, que exige a gente pensar sobre educação, o professor Edemar Rota, parabenizando, a Tânia Madruga, professora também, refletindo, né, sobre a questão da exclusão, né, das pessoas que não têm, por exemplo, acesso à internet. E aí a escola, como você disse, né, Márcia, o professor, na verdade, tem que pensar várias coisas, né, para dar conta de uma atividade. Então, realmente, nós temos que aplaudir os professores pelo trabalho que vem fazendo, né, no sentido de se aproximar mais dos alunos também, porque isso é uma forma de se aproximar, né? Aquilo que o Lívio comentava, a questão da comunicação, a aproximação da família, da escola, isso aproxima muito mais, né, o professor dos próprios alunos e os alunos dos professores, né? Também temos aqui uma colocação do professor Jonadir Bonfim, que ele diz que é importante repensar a nossa prática enquanto professores e tentar promover uma aproximação da escola com o aluno, né? Proporcionar ao aluno conteúdos que possam ser construtivos no momento da pandemia, né? São outros conteúdos, digamos assim, que agora estão entrando no currículo, né? Sabendo que o importante é que se sinta parte da escola e que a escola se preocupa, né, com ele, de fato, enquanto sujeito. Família e escola devem estar comprometidos nesse momento de pandemia e ampliar esse comprometimento, acompanhando sempre a aprendizagem dos seus filhos, né? Acho que é o que a gente vem falando e vem reforçando a todo momento, que isso se mantenha, né? Que a gente não desanime, que a gente não largue a toalha, né? É só mais um pouco, de repente, nós já estamos de volta, né, a um tempo mais seguro para a gente se aproximar. A Diane Greff também diz de que nunca podemos perder o vínculo com a família e a escola, né, mantendo sempre essa responsabilidade. A Maria Madalena Langerlens, né, trabalhar tentando acertar. Olha que legal, né? Que lição. Vamos lá, vamos tentar acertar. Ninguém está fazendo para errar. Todo mundo está tentando acertar, né? Estamos fazendo e queremos continuar fazendo tudo isso, construindo alternativas, pois a adaptação e resiliência está sendo de todos, a família, a escola e da administração. A Diana Greff complementa, né? E também parabenizando aqui o professor Jonadir, que está nos parabenizando pela atividade. E eu gostaria de dizer também, assim, que para nós foi um desafio também criar isso, né?
assim como na escola, lá estão os professores estão criando, inventando possibilidades. Nós também na universidade também estamos nessa, né? Criando, pensando, inventando formas de manter a continuidade dessa relação formativa, né? Dessa aproximação da universidade com a educação básica, né? Não queremos perder isso nesse momento em que estamos vivendo, né? Então, ficamos muito felizes também com a participação de todos e todas aqui, né? E especialmente, né, Márcia, a tua participação, acho que assim nos iluminou aqui, nos deu uma luz assim também, no sentido da gente continuar com as atividades do programa que a gente quer fazer na sequência, né? Temos para o mês de setembro, já temos pensado uma programação para a segunda quinzena de setembro, depois outubro, novembro, talvez ainda vamos fazer esse tipo de atividade para garantir, né, a vida do programa de formação continuada macromissioneiro. Mas, assim, eu acho que o tempo já foi, a gente está encerrando, né, Márcia? Eu gostaria que você finalizasse a sua participação aqui, né? Desejar, nós estamos agradecendo muito a tua participação, e você nos deixasse ainda algumas palavras finais. Bom, primeiro, o meu sentimento de gratidão, né, por estar compartilhando com vocês e com toda a região aí esse momento de formação continuada. Dizer que é um prazer estar aqui conversando, dialogando, né, com os colegas, professoras e professores, e nesse momento, né, atípico, excepcional, e que todos nós estamos aí empenhados em fazer o nosso melhor. Dizer que nós não podemos perder a esperança, né, mas a esperança é aquela do Paulo Freire, né, do verbo esperançar, que é não desistir, né, que é levantar, que é ir atrás, que é juntar-se com o outro para fazer de um outro modo. Eu acho que esse é o maior legado que a gente pode ter nesse momento, que é estar nos juntando, né, para fazer de um outro modo aquilo que a gente sabia fazer de um jeito, mas agora nós estamos sendo desafiados a fazer de um outro modo. E a gente tem condições, a gente tem capacidade, a gente tem competência técnica, e que bom que a gente pudesse fazer isso em regime de colaboração, né, com todos os parceiros, com todos juntos, né? O Conselho Estadual está sempre à disposição. O Conselho também teve que se reinventar nesse tempo, né? Era um funcionamento presencial com papel e a gente teve que se reinventar, né? Já processos, né, administrativos já são eletrônicos, mas a gente tinha muito a coisa de ter todos os processos impressos, as resoluções, os pareceres, as deliberações, para poder ter aquela coisa de anotar no papel, e agora a gente tem que se reinventar, reuniões virtuais, então vamos buscar plataformas, a melhor que a gente conseguiu adaptar todos, né? Pessoas que nem usavam o computador, o celular só para fazer ligação, e agora a gente tem que usar os nossos equipamentos para essas interações, para as nossas produções, então a gente também precisou se reinventar, precisou também criar novos canais de comunicação com a sociedade gaúcha, né? Ontem na live a gente tinha 1.000 pessoas nos acompanhando ao vivo. Quando a gente faria um evento presencial e tivesse 1.000 pessoas nos acompanhando, né? Então, isso também mostra que a gente tem possibilidades que esse período da pandemia trouxe, mas que elas serão permanentes, que elas ficarão ainda. Nós continuaremos com essa forma de comunicação. Então, criar o canal no YouTube, criamos uma página no Instagram e também no Facebook para poder divulgar os atos, para poder falar das novidades. Então, assim, também é uma outra forma de comunicação, além do site que a gente já tinha. Então, ficou o convite também para todo mundo que está aqui nos acompanhando ao vivo, ou quem for ver a gravação depois, que possa acionar essas páginas aí, essas redes sociais agora do Conselho Estadual de Educação, acompanhar o trabalho, e a gente vai estar sempre divulgando as atividades. E da minha parte, dizer que foi um prazer estar aqui dialogando com vocês, representando esse colegiado, que eu tenho muita honra, né, um orgulho muito grande de poder estar à frente desse conjunto de conselheiras e conselheiros, de assessoras, assessores, né, servidoras e servidores, e dialogando com os professores nesse momento de pandemia, que tem nos desafiado a nos reinventarmos, mas só tem nos desafiado porque nós temos essa capacidade de reinvenção, de ressignificação, porque somos humanos, aprendemos, nos transformamos, né? E fazemos dessa nossa transformação um ato que não é apenas individual, né? Que é um ato coletivo. Então, que continuemos firmes na luta, e tivemos uma vitória essa semana na educação, que foi a aprovação do Fundeb com CAC. Não vou deixar de referir aqui que, como foi citado, eu sou membro da campanha nacional pelo direito à educação há muito tempo, né? Já
antes ainda de ser conselheira do Conselho Estadual de Educação, e tínhamos aí a luta do CAC, né, do Fundeb, agora constitucionalizado, tanto o Fundeb quanto o Custo Aluno Qualidade, que define insumos básicos para a qualidade da educação e outras conquistas, e agora já iniciamos a batalha aí da regulamentação. Então, é importante que todo mundo possa acompanhar, porque tivemos a emenda constitucional 108 promulgada ontem, mas temos o desafio de aprovar a lei de regulamentação. Então, ficou desafio para todo mundo aí acompanhar essa discussão, que já tem até textos preliminares, né, circulando no Congresso, e que a gente tem que acompanhar de perto para não ter nenhum direito a menos, né, que a gente possa conseguir todos eles. E continuar defendendo a educação, porque a educação transforma a gente e a gente faz o resto. Um beijo no coração de vocês e muito bom trabalho. Obrigada, Márcia, mais uma vez, né? Eu acho que nós que temos a educação na veia, né? Qualquer questão, qualquer resultado positivo já nos alegra muito, e essa questão do Fundeb, ela é essencial, é fulcral para que a gente possa garantir o direito à educação, né? E nós, né, como educadores, continuamos o quê? Fortalecendo todo esse sistema de educação que a gente tem, né? Fortalecendo na medida de poder ampliá-lo para garantir cada vez mais o direito à educação para todos. É só isso que a gente quer, né? Acho que é só isso que o professor quer, que todos estudem, que todos aprendam, né? Que a gente possa ter uma educação de qualidade, né? E o professor respeitado, valorizado. É por isso que a gente luta, né? Então, agradecemos, assim, não sei se alguém do grupo ainda gostaria de falar mais alguma coisa. Podemos encerrar? Ok? Então, agradecer também a participação de todos os professores que estiveram lá do outro lado, né? Que a gente tem os comentários e vai continuar mantendo esse contato. Então, um abraço a todos que participaram, que nos ouviram. A professora Márcia, então, um abraço muito grande, muito carinhoso. Aos colegas, né? As colegas que estão aqui, nos desafiamos, né? Nos desafiamos bastante também, né? Um agradecimento especial a cada um e cada uma, né? E um bom dia, um bom trabalho, continuemos nessa luta, então.